Yes! Sejam mais uma vez bem-vindos à sua aula de cálculo, ao seu curso de cálculo. Estamos agora na aula 6, na sexta aula de cálculo e finalmente vamos responder o problema do supercomputador. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre limites no infinito, né, sobre limites infinitos, já conversamos sobre limites no infinito, e vamos conversar sobre quando os limites dão infinito. Depois vamos trabalhar um pouquinho com sequências e finalmente vamos responder o problema do supercomputador. Fala para mim que vocês estavam curiosos, né? Conseguiram resolver? Vamos lá, vamos trabalhar com isso hoje. E no final, dando prosseguimento à parte de estudo de sequências, vamos responder o que é o número e. Vamos trocar uma ideia sobre o número e. Tá? Ele vai ser muito importante na hora de trabalhar com as derivadas, fazer logaritmo, enfim. Tudo bem? Então vamos lá. Cabecinha, onde estamos, cabecinha? Cabecinha, maravilha. Então, olha só. Primeiro vamos conversar com limites infinitos, tá? Ou seja, já conversamos sobre as operações, né? Caso o limite dê número. Como é que você faz? Ah, se o limite dá um número, todo limite dá um número, você soma também dá um número. Tudo bem? Mesmo que você jogue para o infinito. Então, olhando para as aulas passadas, ó, trabalhamos com isso. Ó. Primeiro, né? Se o limite dá número, jogando para o número p, deu um número. Você tem essas propriedades. Então, soma de funções, né? Limite da soma é a soma dos limites. K pula para fora. Limite do produto é o produto dos limites. Mesmo que você jogue o x para infinito, se der número, as mesmas propriedades continuam valendo. Entendeu? O mesmo continua valendo. Perfeito? Maravilha. Agora, e aí finalizamos com um exercício. Tá? E se não der número, se der infinito, como que a gente prossegue? Tá? Então, vamos lá, canetinha. Suponha. Eu vou deixar uma parte como exercício para vocês, mas eu vou montar alguns exemplos, tá? Então, suponha limite de f de x. Quando x vai para um determinado ponto, por exemplo, né? Deixa eu pegar. Eu vou colocar aqui para infinito. Joguei f para infinito, deu infinito. Né? Eu joguei g para infinito, também dá infinito. Como que a gente soma isso? E a soma? Como se comporta limite de f de x mais g de x, com x indo para infinito. Tá? Como que se comporta? Ah, professor, eu vou somar infinito com infinito, vai dar infinito. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então aqui não tem muito segredo. Tá? Então, limite. Rapaz, eu escrevi, né? Então, limite de f de x mais g de x, se os dois dão infinito, quando você joga para infinito, o resultado é infinito. Tá? E se você multiplica, um vai para infinito, outro também vai para infinito, multiplica. Putz, ficou super infinito, né? Limite de f de x vezes g de x, com x indo para infinito, também vai para infinito. Perfeito? Tá? Agora, e se der um número? E se der infinito e menos infinito? Tem diversas e diversas combinações. Vamos trocar uma ideia sobre como vocês vão fazer uma tabelinha? Né? Vamos lá. Só um detalhe, deixa eu sumir aqui rapidinho. Então, só para vocês saberem onde que nós estamos, tá? Eu vou pedir para vocês olharem para capítulo 4.2. Capítulo 4, né? Seção 4.2. Tá? Conferir. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma tabela, tá? Que nem essa daqui, ó. Tá? Se limite da f dá infinito, se limite da g dá infinito, então o que acontece com f mais g? Tá? O que acontece com f vezes g? De forma geral,
Eu vou deixar como lição para vocês e vocês vão montar direitinho uma tabela que vai se comportar da seguinte maneira. Ó. Montar a seguinte tabela com os limites. Ou seja, para você só raciocinar sobre o que está escrito aqui no 4.2, tá? É um dos teoremas da 4.2. É a definição... É o único teorema que tem na 4.2. Então tem algumas definições e tem um teorema. Vou colocar assim, ó. Conferir o teorema. Tá bom? O que acontece? Se você soma mais infinito... Deixa eu colocar... Fiz assim, ó. Se você soma infinito mais infinito, e você multiplica infinito vezes infinito, tá? Vou colocar infinito com menos infinito com menos infinito, e infinito mais número, tá? Menos infinito mais número, né? Infinito menos o número, e menos infinito menos o número. Aqui eu vou colocar de colorido, mais, menos, menos. Aqui infinito mais infinito, infinito vezes infinito, infinito vezes menos infinito e menos infinito vezes menos infinito. O que vai acontecer? Resultado. Se você soma infinito com infinito, vai dar infinito. Se você multiplica infinito por infinito, dá infinito, positivo. Se você multiplica infinito vezes menos infinito, ele continua dando infinito, só que mantém a regra de sinais, né? O infinito trocou o sinal do outro. Menos infinito vezes menos infinito dá mais infinito, regra de sinais. Infinito mais número, infinito ganha, dá infinito. Tá? E menos infinito mais número, o infinito ganha, dá menos infinito. O infinito sempre ganha. Tá? E se você pegar o infinito e subtrair um número, não importa o número tão grande que você subtraia, o infinito ganha. Tá bom? E menos infinito, menos o número. Ué, ficou mais negativo ainda, né? Então dá menos infinito. Perfeito? Então vocês vão fazer essa tabela, tem o teorema para vocês conferirem. Tá? Mas se eu colocar assim, ó, seja fg tal que limite da f dá menos infinito e limite da g dá um número. Tá? Então o que acontece? Tá? Faz essa soma de acordo com o que está escrito aqui. Perfeito? Então assim opera-se também com limites que dão infinito. Tá? Agora, e se eu tiver infinito vezes zero? Quem ganha? Aí depende. Vou botar minha cara aqui. Tá, depende. Né? Depende do caso. Tem caso que infinito vezes zero ganha infinito. Tem caso que infinito vezes infinito, infinito vezes zero ganha o zero. Tá? Olha só, vamos aos exemplos. Seja exemplo 1. Tá? Seja f de x igual a... Deixa eu ver. F de x igual a x e g de x igual a 1 sobre x quadrado. Tá? Se você faz limite da f de x com x indo para infinito, ué, isso aqui dá infinito. E se você faz
limite da g de x com x indo para infinito, isso aqui vai para zero. Tá? Olha o gráfico da 1 sobre x quadrado. É isso aqui, ó, o gráfico. Ó. É esse o gráfico. Tá? Joga x para infinito, ela vai para zero. Tá bom? Então, nesse caso, e se eu fizer a limite da f vezes g? Lembrando que limite primeiro simplifica, depois calcula. Limite da f de x vezes g de x, com x indo para infinito, primeiro simplifica. Eu vou ficar invisível de novo, para não atrapalhar. Tá? Ou seja, vai ficar x vezes 1 sobre x quadrado. Simplifica, vai ficar limite de 1 sobre x com x indo para infinito. Então, o resultado dá zero. Então, ó, eu tenho um caso infinito vezes zero ganhou zero. Tudo bem? Ah, e se fosse x ao cubo? Tá? Se fosse x ao cubo, aí o que teria que acontecer? Vamos fazer um outro exemplo. Limite. Vou pegar aqui o exemplo 2. Seja f de x igual a x ao cubo. Eu vou colocar, dar uma letra diferente, h de x, tá? Porque aí a gente mantém. Seja h de x igual a x ao cubo. Então, o limite de h de x, quando x vai para infinito, dá infinito, tá bom? Então, é o mesmo caso, ó, infinito, eu vou fazer h de x vezes a g. Mesmo caso, infinito vezes zero. Limite de h de x com x indo para infinito, vezes a g de x é igual a... Ó, a h ela vai para infinito e a g vai para zero. Quem ganha? Infinito ou zero? Ah, a gente já viu aqui, professor. Nesse caso ganhou infinito. Nesse caso, né, tinha infinito vezes zero. Nesse caso ganhou zero. Vai ganhar o zero de novo. Não vai. Nesse caso vai ganhar infinito. Tá? Então, limite com x indo para infinito. Lembrando que primeiro você simplifica, depois você calcula. Tá? Quem que é h? X ao cubo. Quem que é a g? 1 sobre x quadrado. Simplifica, vai ficar limite de x com x indo para infinito, que vai dar infinito. Tá? Então, a resposta é depende. Tá bom? Então, já temos tudo que nós precisamos para calcular o problema do supercomputador. Tá? Vamos para frente. Tá? Já sabemos operar com limites, enfim. Qual que era o enunciado? Vamos voltar para o enunciado do supercomputador. Aqui, ó. Tá? Eu tinha colocado. Problema 2. Supõe um computador teórico que ordenadamente escolhe uma senha e tenta acessar sua conta com essa senha. Se o computador demora 1 segundo na primeira tentativa e cada tentativa demora metade do tempo anterior, em quanto tempo ele acessa a sua conta? Tá? Professor, já falei, minha senha é muito complexa. Minha senha é de 20 dígitos. Cadê a minha carinha aqui? Professor, eu uso uma senha de 30 dígitos com letra maiúscula, minúscula, número e símbolos. Na minha senha tem até C cedilha, tem arroba, C cedilha, jogo da velha, minha senha parece até um palavrão. Tá? Vamos ver, é um supercomputador teórico, vamos ver. Olha só. Tá? Nesse caso, o que acontece? Vamos descobrir uma função em relação ao tempo. Tá? Então, eu tinha pedido para vocês calcularem, né, tinha pedido o seguinte: encontre a função tempo em função de n, onde t
é o tempo decorrido. E N, o número de cálculos. Tá? Então, pela fórmula da soma da PG, então o que vai acontecer? Né? O primeiro tempo, vamos pensar na sequência, tá? Com um cálculo. Né? Aí fica o tempo. Vou colocar assim, ó, vou colocar uma tabelinha. Cálculo e tempo. Número de... tá. Não é bem o número de cálculos, né? O número de tentativas. Tá? Então, vou colocar assim, ó. N, número de tentativas, e T de N, tempo decorrido. Uma tentativa, 1 segundo. Duas tentativas é 1 segundo mais meio segundo. 3 tentativas é 1 segundo mais meio segundo mais 1/4 de segundo. Tá entendendo? 4 tentativas é 1 segundo mais meio segundo mais 1/4 de segundo mais 1/8 de segundo. Tá? E assim por diante. Tá? Na enésima tentativa, tá? Se for N, vai ficar assim: 1 mais 1 sobre 2 mais reticências mais 1 sobre 2. Aqui, ó, duas tentativas, 2 elevado a 1. 3 tentativas, 2 elevado a 2. N tentativas, 2 elevado a N menos 1. Perfeito? Tá. Então, ou seja, a fórmula N é isso daqui, ó. Essa é a fórmula do N. Assim, T de N é igual a 1 mais meio mais reticências mais 1 sobre 2 elevado a N menos 1, que é igual ao quê? É igual a somatória de 1 sobre 2 elevado a I, com I indo de 0 a N menos 1. Perfeito? Então, eu tenho uma situação onde isso se dá pela soma da PG de razão meio e primeiro termo Ou seja, como é que era a fórmula da soma da PG? A fórmula da soma da PG é assim, ó. Fórmula da soma da PG. Sn é igual a primeiro termo, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Onde Q é a razão. Tá? A1 é o primeiro termo e Q é a razão. Portanto, essa formulinha aqui vai ficar assim, ó. Assim, o primeiro grande problema, o primeiro passo para você resolver um problema é você mapear ele. Então, o tempo em função de n vai ser igual a o A1, que é 1, vezes meio elevado a n menos 1, n menos 1, sobre meio menos 1. Perfeito? Ou seja, vai ficar isso aqui, ó. Não precisa desse 1, vai ficar
1 sobre meio elevado a n menos 1 sobre menos meio. Tá, tô com a minha cabeça atrapalhando, né? Eu vou só arrastar para o lado, ó. Pega tudo isso aqui. Arrastar tudo para o lado. Tá? Sai uma mais aqui. Pronto. Tá bom? Essa é a fórmula. Perfeito? Ótimo. Eu estou dividindo tudo por menos meio. É assim mesmo, estou atrapalhando. Tá? Eu estou dividindo tudo isso aqui por menos meio. Portanto, essa fórmula vai ficar, divide por fração, multiplica pelo inverso, vai ficar menos 2, que multiplica meio elevado a n menos 1. Ou seja, vai ficar 2, que multiplica, só distribuir o sinal, 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Tá? Utilizando a fórmula da soma da PG. Perfeito? Agora, olha só que interessante. Tá? Vamos calcular limite de t de n, limite de t de n, quando n vai para infinito. Tá? O que vai acontecer? Vai ficar assim. Limite de tempo em razão do número de tentativas quando o n cresce indefinidamente, quando o n vai para infinito, isso é igual a limite. Qual que era a formulinha? É isso aqui, ó. É essa formulinha. Aqui. Essa formulinha aqui. Tá? Quando n vai para infinito. Perfeito? Maravilha. Minha cara, cadê minha cara? Aqui, ó. Ótimo. Isso é a mesma coisa que, caso os limites deem número, eu posso quebrar em produto dos limites. Tá? Não vou nem quebrar em produto dos limites. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar... O número vai passar para fora. 2 vezes limite de n indo para infinito de 1 menos meio elevado a infinito. É meio elevado a n. Tá? Pessoal, função exponencial de base negativa, de base menor do que 1, entre 0 e 1, tá? Crescendo indefinidamente. Ela é decrescente. Fica assim, ó. 1 sobre 2 elevado a n fica assim. Olha só. Quer ver? Trabalhamos diversos gráficos. Aqui, ó. Olha para esse slide aqui. Eu estou na aula 2. É esse caso, ó. Tá vendo? Tá? Eu fiz algum caso parecido? Aqui, ó. Tá? Limite de... Faltou um infinito aqui, né? Vou corrigir para vocês. Tá? Quando o x vai para infinito, 1 sobre 2 elevado a x dá zero. Então, vamos fazer isso no nosso cálculo. Isso daqui vai para zero, ó. Essa componente vai para zero. Portanto, esse limite vai para 1. Portanto, a resposta é 2. Ou seja, em 2 segundos, esse computador testa todas as senhas do mundo. Tá? Então, não importa o tamanho da sua senha. Em 2 segundos, no máximo, ele descobre. Você está entendendo como que funciona a coisa no infinito? Tá? Não é nada intuitivo. Tá? Resposta: qualquer senha ele descobre no máximo em 2 segundos. Qualquer senha é descoberta
no máximo. Não é que é no máximo 2 segundos, né? É antes de 2 segundos, porque 2 segundos é no infinito. Qualquer número menor do que infinito será menor que 2. Tá? É descoberta em menos de 2 segundos. Interessante, não? Professor, eu não acredito nisso. Não acredito. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Você soma infinitos números? Olha só, você está somando infinitos números positivos. Se você soma infinitos números positivos, vai convergir? Não, dá infinito. Não é assim. Você está somando infinitos números cada vez menores. Ele converge. Tá? Vamos fazer o teste, ó. Vou pegar o Excel aqui para vocês, ó. Aqui. Aqui. Tá. Olha só. Vou pegar uma... Nessa coluna, estão acompanhando comigo, Excel, peraí, só um instantinho, deu um tilt aqui. Voltamos? Tá. Então, o que, que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar os termos da sequência, ó. 1, depois o próximo, igual o anterior sobre 2. Perfeito? Tá. E vou puxar. Eu vou colocar assim, igual soma. Aqui eu vou colocar a soma das colunas. Ó. Aqui ele vai somar todo mundo. Tem dígito demais aqui, né? Que isso? Pronto. Colocar com vários dígitos. Ó, então aqui ele vai somar, tá? Tá, essa é a soma. Então, primeira tentativa, 1 segundo. Segunda tentativa, meio segundo. Portanto, ele demorou um total de 1,5. Na terceira tentativa, ele vai demorar 0,25 segundos. Tá? Para fazer 3 tentativas, ele demora 1,75 segundos. O professor já está quase batendo em 2. Se eu colocar mais um pouquinho, vai chegar no 2, ó. Opa, não passou do 2. Ó. Opa, não passou do 2. Opa, não passou do 2. Ah, e aqui, ó. Não passou do 2. E aqui? Não passou do 2. Tá? Aqui, o que ele colocou 2? É porque tá arredondado, ó. Tá vendo? Tô colocando um monte de dígitos. Ah, professor, não é possível. Quer ver, ó? Vou colocar, ó. Depois de quase 600 tentativas. Não chega no 2. De novo, o Excel arredondou. Isso aqui embaixo, ó. Tá muito próximo do 2, tá vendo? Mas ele nunca vai chegar no 2. E isso está arredondado, não é que deu 2. Tá? Porque os números estão muito pequenos. Ah, professor, eu vou colocar aqui, ó. Não é possível, 1 hora passa do 2. Não vai passar do 2, ó. Quer ver? Ele já testou 4.000 senhas. Tá? Aqui, ó, ficou tão pequeno a duração do tempo que ele leva para testar a senha que o Excel arredondou para baixo. É praticamente zero para o Excel. Ó, não passa do 2. Tá vendo? Ó o cálculo junto com o Excel aqui. Entenderam? Então, por que isso aqui nunca vai dar 2? Tá? Na verdade, só dá 2 no infinito. Se você jogar para o infinito, dá 2. Senão, ele sempre vai ficar abaixo do 2. Ok? Voltamos. Perfeito. Para finalizar a aula, vamos falar sobre... Olha só, pessoal, estes senhores. Gente, isso aqui é uma galeria de colosso. Aqui. Isso, deixa eu tirar minha imagem para não encobrir eles, tá? Só que, ó, só tem colosso, tá? Só que hoje vamos conversar um pouquinho sobre este, ó. Esse aqui. Euler, tá? Euler, ele é meu tataravô acadêmico, tá? Então, se você pegar a linha de sucessão do Euler, isso eu falo com maior orgulho, porque Euler foi um absurdo da matemática. Então, se você pegar Euler orientou Lagrange, o Lagrange orientou não sei quem orientou tal pessoa orientou tal pessoa. Se você pegar 10 na linha de sucessão, dá o meu
o meu orientador. E aí, portanto, agora tendo concluído o doutorado, eu sou o 11º na linha de sucessão do Euler. Tá bom? Então falo isso com maior orgulho, porque o Euler foi realmente um colosso da matemática. Habilidades, memória extraordinária, inventividade extraordinária, produtividade extraordinária, inteligência extraordinária. Foi um dos maiores matemáticos. Já falei do Euler para vocês pessoalmente, enquanto estávamos na sala. Né? Euler criou, mas assim, muitas coisas. Tá? É difícil de compilar toda a obra do Euler. Parece que tem um estudo dizendo que o equivalente que o Euler publicou, ele sozinho teria publicado o equivalente a quase 100 livros de matemática. Tá? E não é livro de continha básica, não. Tá? Não é livro didático. Tá? É livro com coisa assim que ninguém sabe. Só ele sabia. Tá? São produtividade própria. Tá? Então pensa que o cara produziu cerca de 100 livros de novidades que ninguém sabe matemáticas. Tá? São novidades. Então são teoremas novos, resultados novos. Ele realmente é colosso. Essa equação, ela é conhecida como uma das... isso aqui é uma das equações mais famosas de toda a matemática. E elevado a i mais 1 dá zero. Porque é a equação onde aparecem os principais símbolos da matemática. O e, o i, o π, o 1 e o 0. São os 5 números mais importantes, né, mais simbólicos da matemática. Né? O Euler, ele era conhecido como Ciclope. Porque ele, a partir de uma certa idade, ele foi perdendo a visão de um olho. E olha o que ele. Olha a posição dele sobre ter perdido parte da visão. Ele falou: now I have fewer distractions, né? Agora terei menos distrações. Olha, você vai ficar cego. Não tem problema, agora é menos coisa para me distrair. Então, se eu vejo menos, né, não tem problema. Como ele tinha uma memória fantástica, tá? Com metade da visão, ele não precisava tomar nota, ele fazia tudo de cabeça. Então, ele era conhecido como o homem que produzia. Ele produz matemática. Produzia, né? Porque tá morto. O homem que produzia matemática com a mesma velocidade com que você troca de roupa. Então, cada vez que você troca de roupa, o Euler brotava um teorema novo. Tá? Então, o cara realmente era um absurdo, absurdo, absurdo. Então, vamos falar hoje sobre este número aqui, o E. Ele é muito importante para matemática, tá? O E, ele é um número irracional, assim como o π. Ele não tem uma repetição, né? Ele não tem fim, e mesmo que não tenha fim, ele não tem uma sequência, um período de repetição. Tá? Ele não tem dízima, tudo bem? Então, ele é infinito, tá? E ele é muito importante para a matemática. Nós vamos ver o porquê ele é importante para a matemática depois. Como que é definido esse E? Esse E, assim como nós calculamos o limite lá no problema do supercomputador, o E é definido dessa forma. Temos que um número E conhecido como número de Euler, tá? Se escreve Euler, mas se lê Euler. É um número dado pela convergência da seguinte sequência. A n é igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Tá? O que é a convergência de sequência? É quando você soma e dá um número. Tá? Se você somar a sequência, ó, pega 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, isso aqui vai dar infinito. Tudo bem? Então ela não converge. Agora, quando você faz uma soma e essa soma dá um número, ela converge para o número de que a sequência é convergente. Assim como no problema do supercomputador, tá? Eu tenho uma sequência, essa Tn aqui, ó, tá? Essa sequência ela é convergente, ó. Tá? A sequência converge, ela vai para 2 no infinito. Tá bom? Então, essa sequência AN é igual a 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n, também converge e vai para o E.
Assim, quando calculamos n indo para infinito, em AN, obtemos um número aproximadamente dado por 2,71. Tá? Ou seja, o E ele é definido como limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, com n indo para infinito. Essa é a definição do E. Tá? Então, o E ele é definido dessa maneira. Ele é igual a isso por definição. Então, este número ele é muito especial para matemática. Tá? Essa sequência, e ela tem diversas aplicações, inclusive aplicações financeiras, esse número tem. Recomendo que vocês procurem a respeito disso. Tá? Fica como lição de procurar aplicações dessa sequência, aplicações do número de Euler. Tudo bem? Perfeito. Tá? Então, ele é definido dessa forma. Esse número recebe o número E, tá? Não foi o Euler que deu esse número. Ele falou assim, isso aqui é meu número. Não. Esses números eles são batizados de forma póstuma. Então, depois da morte do Euler, esse número foi atribuído, né, o número E, em homenagem ao Euler. Então, o Euler morreu sem saber que esse aqui era o número dele, né? Tá. Ah, professor, de novo, eu não acredito. Não acredito que se você ficar... Olha, você pega 1 mais 1 sobre n. Isso aqui é um número maior. Isso aqui é maior do que 1. Quando você faz um número maior do que 1, sei lá, pega o número 1,3. Eleva isso aqui a infinito. Né? Eleva n com n indo para infinito. Isso vai para infinito. Pode fazer na tua calculadora, vai para infinito. Você tem razão, vai para infinito. Tá? Só que você está elevando o número cada vez menor. Por quê? A partir do momento que o n vai aumentando, esse número vai diminuindo. Agora pergunta, será que ele está diminuindo infinitamente a ponto de ficar 1 elevado a n que dá 1? Ou será que ele está aumentando, eu estou sempre fazendo potências de números positivos e isso vai para infinito? Nenhum dos dois, ele converge. Professor, eu só acredito vendo. Então vamos ver. Vou pegar isso aqui, ó. Tá? Opa. Cadê? Onde estamos? Perfeito, ó. Ok. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Deixa eu apagar tudo. Vou colocar assim, ó. N. Número. E sequência. Eu vou colocar o limite. Bem o limite, né? Vou colocar 1 mais 1 sobre n elevado a n. Vou colocar isso como texto para dizer que é o que eu estou calculando. Tá? Então, eu vou pegar o número, fazer assim, ó. Pegar 1 mais 1 sobre n elevado a n. Se for 1, dá 2. Se for 2, dá 2,5. 3, 4, 5, 6, ó, tá crescendo. Pô, professor, eu já sabia, vai explodir para infinito, isso aqui não faz sentido, ó. 10. Agora eu vou colocar 20. E aumentou, mas não aumentou muito, hein? 30. Eita, aumentou, mas não aumentou muito. 40. Ah, professor, continua aumentando. 50. 100. 200. Tá aumentando. Ó, mas ele a cada vez aumenta menos. Você tá entendendo? Vamos colocar 2.000 logo de uma vez.
Ó, colocar 20 mil. Não, não é possível. 1 milhão. Isso aqui é 1 milhão? Nem sei se eu coloquei 1 milhão. É, tá certo, 1 milhão. Tá? Agora, sei lá, um monte, ó. Nem sei que número é esse. Tá vendo? Ele converge, não passa disso. Tá? Então, este número, né, cada vez mais, quanto mais eu coloco aqui, ó, mais ele se aproxima do número de Euler. E aqui deu um problema, hein? Olha que interessante, ó. Aqui tá certo, mas chega um ponto que o Excel ele não consegue mais fazer esse cálculo, ele começa a fazer arredondamentos e aí ele passa a produzir erros, ó. Olha só. Aí, ó, coloquei um número maior e voltou. Que absurdo, olha que bug horrível do Excel. Bom, claro, o Excel não é um software científico, né? Mas vocês estão entendendo? Interessante, eu gostei disso. Tá? Vocês estão entendendo qual que é a brincadeira? Tá? Conforme você joga para infinito, ele vai convergir para esse número. Perfeito? A demonstração disso, de que ele converge para esse número, não é nada fácil. Tá? Mas você pode brincar aqui no Excel, dar uma brincada. Mas, ó, não sabia que tinha esse bug, não, ó. Você viu? Eu coloquei um número menor e deu diferente, ó. Agora voltou. Agora tá dando certo? Agora tá dando certo, ó. Tô aumentando. E, ó, bug de novo, ó. Olha aqui. Arredondou pra 1. Ó, deu um bug. Interessante. Não sabia que dava esse bug. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Vou aumentar. Ele começou a calcular. Começou a cometer erros, ó. E eu aumentei, diminuiu o número agora. Interessante. Não sabia que o Excel tinha esse bug. Tá? Mas até 7 bilhões o Excel tá... Nossa, 7 bilhões também. Até 7 bilhões o Excel tá calculando bem. Perfeito? Então, deem uma brincada nisso aqui com o Excel. Forte abraço, pessoal. Então, nos vemos na próxima aula. A próxima aula será a última aula para a prova. Vou tirar aqui. Ok, tá? A próxima aula será a última aula para a prova. Porém, eu encerro a matéria por aqui, tá? O que eu vou fazer na próxima aula? Vai ter até matéria? Tem matéria, só que eu vou dar a definição de continuidade, limite de continuidade em termos de épsilons e deltas. Tá? Então, eu vou pegar tudo que nós fizemos e trabalhar isso com um rigor matemático. Um rigor matemático para vocês terem no seu curso, né? Porque a gente precisa, de fato, apresentar isso do jeito que tem que ser. Só que eu não vou cobrar tanto esse rigor matemático na prova. Eu vou cobrar mais de vocês o rigor operacional, para saber realmente calcular os limites, realmente saber fazer. Tá? Pode ser que eu peça para vocês fazerem um resumo. Tá? Na verdade, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo de algumas aulas. E vai ficar como lição a próxima aula vocês fazerem o resumo dela. Então, a parte da prova da próxima aula é vocês fazerem o resumo da aula teórica. Perfeito? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau, gente.